Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 31 de dezembro, o último dia de 2020. E hoje é o momento da gente relembrar fatos marcantes de 2020. Mas nada de notícia ruim. Hoje a gente quer levar a mensagem de esperança e falar para você que 2020 não teve só notícia ruim, não. Também teve muita coisa boa e é isso que a gente quer trazer para você, para começar o ano de 2021 com aquele pé direito, com o coração cheio de esperança de que 2021 vai ser um ano bem melhor e que a gente vai ter muito mais notícia boa para contar. E a gente já começa essa edição da nossa retrospectiva falando de uma história de janeiro. Porque em janeiro a gente acompanhou a Isadora Turi, uma menina maravilhosa, cheia de alegria e que lançou uma vaquinha na internet para juntar dinheiro. A Isadora sofria de uma doença rara e precisava de tratamento. A meta naquela época era arrecadar pelo menos 9 milhões de reais. Vamos relembrar um pouco da luta da nossa pequena guerreira? Esse sorriso esconde uma doença rara e silenciosa. Quem vê Isadora de longe nem imagina que ela tem uma doença chamada atrofia muscular espinhal, que elimina os movimentos. São tantas dificuldades que a pequena Isadora só fica de pé com o auxílio de alguém. Segurar uma borboleta nas mãos é quase impossível. Até os 8 meses não tinha nada que a gente achasse tão estranho assim. A única coisa que a gente começou a notar foi que as perninhas eram bem molinhas. E aí agora com o tempo, ela já está com fraqueza no tronco, nos braços, ela já está totalmente molinha. Assim, é muito rápida a evolução. A pequena Isadora, de 1 ano e 3 meses, foi diagnosticada com AME no ano passado. A doença rara e degenerativa tem tratamento, mas não é acessível. Ficamos sabendo que nós temos 2 formas de tratamento, que é o Espinraza, que é uma medicação autorizada pelo SUS, inclusive, vai ser disponibilizada pelo SUS, embora nós ainda não tenhamos conseguido. Já fizemos tudo, estamos na lista de espera, mas ela ainda não tomou nenhuma dose dessa vacina. O Espinraza, ele é um tratamento contínuo, é para o resto da vida da criança, ele freia a evolução. A família da pequena Isadora já iniciou uma vaquinha na internet para arrecadar dinheiro. A campanha já sensibilizou dezenas de pessoas, mas o objetivo maior é atrair milhares de doadores em torno dessa causa. Nós pedimos a todos que sigam o Ame Isadora Turi. É o Instagram dela com todas as informações, que vocês podem tirar todas as dúvidas. Inclusive, eu vou disponibilizar aqui o meu telefone, 81465662. Podem falar comigo ligando, por WhatsApp. É uma campanha séria, é verdade. Nós somos aqui de Manaus, a Isadora existe e ela precisa realmente de você. Além da vaquinha na internet, a família da pequena Isadora já planeja fazer rifas e feijoadas beneficentes também para arrecadar dinheiro. A luta não é apenas contra a doença, a briga também é contra o tempo. E quanto mais pessoas ajudarem, mais chances de cura ela vai ter. Então junte-se a essa corrente do bem e faça uma criança feliz. Juntos somos milhões! E é com muita felicidade que a gente conta para você que a Isadora conseguiu receber o medicamento. No início do ano, o valor arrecadado pela família, a intenção de valor era 9 milhões. Mas com a pandemia e o aumento do dólar, que é a base de cálculo para dar o preço para esse medicamento, o valor chegou a 12 milhões de reais. A família entrou na justiça, conseguiu a dose do medicamento e a pequena Isadora já começou a mexer as perninhas, coisa que para a família era apenas um sonho e agora se tornou realidade. Olha, em meio a tudo que aconteceu em 2020, um ano realmente surpreendente, né? A gente quer relembrar também a atitude de alguns moradores de uma comunidade na zona leste de Manaus que chamou a atenção de todo mundo. É que um morador teve a iniciativa de instalar uma torneira em via pública, uma maneira simples, mas eficaz de combater o novo coronavírus que já estava aqui na capital amazonense. A ideia deste morador da rua Jacaré, no bairro Jorge Teixeira, o empresário do ramo de recicláveis, com materiais da própria empresa, conseguiu instalar a pia. A gente viu que começou a falta do álcool gel, né, para as pessoas, e a água é tão importante quanto o álcool gel, água e sabão, né? Aí, pensando, amanhecemos um dia, começamos a idealizar no sábado passado, montamos aí, né? E as pessoas vêm mesmo, eles
estão dando muito valor, estão levando a sério, né? E essa é uma ideia tão barata que pode se implantar em todo canto. Vamos multiplicar isso aí, gente, né? Quase todos que por aqui passam aproveitam para lavar as mãos. Nós estamos em quarentena agora e quando a gente sai, sempre com a preocupação de ter o cuidado com a higiene, né? Lavar sempre as mãos. É bem-vinda porque a gente precisa se cuidar, né? Lavar as mãos bem. Para mim, muito bem feito aí para o pessoal passar e lavar as mãos aí, bacana aí, para não ter problema nenhum. A princípio eles olham assim, dão aquela, assim, se espantam, né? Mas aí depois eles ficam perguntando da gente se pode, não pode lavar, a gente não pode usar à vontade. Então eles já estão mesmo que à vontade, passam todas as horas, às vezes o pessoal vem no supermercado, arreia a sacola e começa a fazer a sua limpeza aqui, lavam tudinho e segue, entendeu? Então ficou assim, o pessoal aceitou muito bem, a gente ficou muito feliz, né, pelo retorno. Água e sabão ainda são as melhores formas para se evitar o contágio da Covid-19 e atitudes como o de seu Jonas devem ser divulgadas e seguidas. Que legal, né, gente? E a atitude do seu Jonas foi tão pioneira que pouco tempo depois a própria Prefeitura de Manaus instalou várias pias comunitárias para que a população em geral utilizasse, justamente para prevenir o coronavírus. Até porque naquela época a gente estava com falta de máscara, falta de álcool gel, falta de álcool líquido. Realmente, pandemia foi coisa de louco, né? E a gente não pode esquecer de homenagear os heróis que atuaram durante esse período difícil. Médicos, enfermeiros, serviços gerais e, claro, os professores. Essa classe que teve que se desdobrar na pandemia para conseguir passar conhecimento fora da sala de aula. Para isso, teve muito professor que acabou virando youtuber. Confere comigo. Pelo Instagram, os professores postam listas de exercício, interagem com os alunos e continuam as atividades da sala. As redes sociais foram uma estratégia utilizada para continuar as aulas. A escola ela teve que se reinventar para que o aluno sentisse que ele, mesmo estando em casa, continuaria aprendendo. O Amazonas foi o primeiro estado a utilizar as redes sociais e a televisão para continuar o ano letivo. As aulas são transmitidas nos canais abertos e podem ser reassistidas em aplicativos na internet. A inovação tecnológica transformou professores em youtubers. É um processo de reinvenção do professor, né, do profissional da educação. Eu digo isso porque é um trabalho não só pedagógico, né, toda a nossa coordenadoria, nossa equipe de gestores está tendo que se adaptar a isso, a gente é acostumado à sala de aula. Com apenas 2 semanas de criação, a escola já recebeu aproximadamente 2.000 acessos e tem 350 seguidores, todos alunos da unidade de ensino. O número de acessos surpreendeu os professores. Nós, antes de implantarmos a ferramenta do Instagram, nós fizemos uma pesquisa sobre as redes sociais que mostravam mais acessíveis no dia de hoje, né? A gente viu que ali seria uma forma de nos aproximarmos dele por meio desses desafios, né? Devido à pandemia de coronavírus, as aulas estão suspensas até o final de abril. Mas no que depender desses professores, a tecnologia vai transformar a sala de casa na sala de aula. E tem professor que tomou tanto gosto pelo modo youtuber que continuou com o canal na rede social mesmo depois da volta às aulas presenciais e aí manteve essa jornada dupla, né? Que com certeza ajuda estudantes não só aqui em Manaus, como no Brasil inteiro. E eu tenho certeza que todo mundo ficou mais conectado durante esse ano. Foi o caso dos ribeirinhos da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã. É que em 2020, os moradores da comunidade receberam pela primeira vez o sinal de internet. Em tempos de pandemia e isolamento social, estar conectado faz toda a diferença. Um alento para quem mora em completo isolamento. Em lugares onde só os rios conectam os moradores, a telecomunicação pode fazer toda a diferença. Estamos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã, a 6 horas de barco de Manaus, onde a internet acaba de chegar.
A captação do sinal digital via satélite vai permitir que cerca de 250 moradores da comunidade naveguem pela rede pela primeira vez. Para quem vive no meio da floresta, um aparelho celular como esse ainda causa espanto. São anos sem contato com qualquer tipo de tecnologia. Internet nem se imaginava, só se ouvia falar. Agora, a tal da era da tecnologia chegou. E chegou para fazer a diferença na vida dos ribeirinhos. A conexão possibilita que estudantes possam pesquisar e ter acesso a aulas online. Uma internet boa dessa eu posso fazer uma faculdade, curso de distância, para melhorar mais a vida aqui do povo. O aparelho foi instalado por uma fundação que promove o desenvolvimento de comunidades e tem o objetivo de permitir o acesso a serviços como a telemedicina. Eu vejo assim, é uma porta que se abriu muito grande para beneficiar não só os alunos como os comunitários. Uma porta que se abriu e que eu tenho certeza por onde vão passar muitos jovens com ideias brilhantes para mudar o futuro do nosso Amazonas. A nossa retrospectiva vai fazer um breve intervalo e você continua por aqui, porque no próximo bloco eu te trago muito mais boas notícias para a gente relembrar esse 2020. De volta com a nossa retrospectiva de 2020, trazendo boas notícias para você começar o seu 2021 cheio de esperança, incentivado a fazer o bem. E olha, em 2020 foi o ano em que eu mais vi o movimento do amor ao próximo. Mesmo com as pessoas cumprindo o isolamento domiciliar, a rede de amor que se formou foi tão forte que dava quase para a gente tocar. Por isso que várias pessoas se mobilizaram para ajudar uns aos outros, como o caso do pequeno Nicolas, um bebê que precisou de muita ajuda para tratar um câncer nos olhos. Ele e a família não tinham dinheiro para custear o tratamento e pediram ajuda. O riso é o que encanta a casa. Seja no colo ou engatinhando, o pequeno Nicolas é só alegria. Mas por trás desse sorriso está um sofrimento da família. A alegria do garoto de apenas 8 meses acaba quando ele sente um incômodo nos olhos. Não é dor, mas causa inquietação. A visão do olho esquerdo está comprometida e o diagnóstico, um tipo de câncer raro. Esse tratamento vai comprometer a outra visão dele, que é do lado esquerdo, né? Porque o tumor já está comprometendo o lado direito, ele perder a visão, né? E assim, a gente não tem condições de fazer o tratamento aqui. É um tratamento muito caro. Eu não posso falar o valor, porque como o médico falou, a gente não sabe do tamanho da proporção do tumor. Como ele é um tumor maligno, precisa saber, estudar mais a profundo para saber aonde ele está de fato afetando. Nicolas precisa fazer uma bateria de exames e iniciar imediatamente o tratamento, que só tem em São Paulo. A família, que vive em dificuldades, apela por ajuda. Aí a gente não tem como levar nosso bebê para São Paulo, que o tratamento só faz lá, ou a cirurgia, que aqui em Manaus não tem, o médico já passou para a gente que não tem. E por isso a gente está fazendo esse apelo, pedindo quem pode ajudar a gente, para que ele não consiga, que ele não possa perder a visão dele, que o lado direito dele já está bem comprometido e a gente não quer que aconteça isso do outro lado, do lado esquerdo. Para ajudar, basta procurar uma vaquinha que eles estão fazendo na internet, mas quem preferir, existem outros canais para ajudar. Nós estamos compartilhando no WhatsApp, né, com os amigos, estou pedindo para todo mundo compartilhar. No Facebook e no Instagram também. Tem o perfil que a mãe criou para ele, Nicolas Vinícius, no Instagram. E temos a vaquinha online que nós criamos também, que nós temos um link que a gente está compartilhando, que é para quem puder fazer doação, ajudar. Compartilhando a imagem dele com o texto, o número da conta para fazer depósito, transferência, para a gente custear o tratamento dele e a ida dele para São Paulo. Né, Príncipe? Até agora, o câncer afeta apenas uma parte da visão do Nicolas. E a pressa é justamente para que a doença não se espalhe para o outro globo ocular. A torcida é para que as doações sejam feitas e que o pequeno Nicolas possa espalhar alegria pelo resto da vida.
O Nicolas continua em tratamento e ele ainda precisa da sua ajuda. Você ainda pode ajudar a mudar essa história e transformar ela em uma história bonita, como muitas que a gente já viu aqui. Você entra no Instagram, @NicolasVinicius2020, entra em contato com a família para saber direitinho como ajudar. A vaquinha que eles fizeram arrecadou um dinheiro, mas o custeio desse tratamento ainda é alto e eles ainda precisam de ajuda. Em um ano de vitórias, muita gente teve motivos para comemorar. Um menino de 4 anos de idade concluiu o tratamento contra um câncer no sangue. Foram 3 anos de luta contra a leucemia, até que o garoto, a família e a equipe médica fizeram festa. E festa no Emoan significa tocar o sino da vitória. Um som que alivia a alma. Um toque que traz esperança. Essa é a primeira vez que o sino de cura é tocado após a pandemia. Dessa vez, o amazonense Brenner Lourenço, de 4 anos, foi o felizardo. Por que você está feliz? Eu toquei o sino. Em 2017, o Brenner foi diagnosticado com leucemia. Foram 3 anos de tratamento até a última consulta realizada hoje. E o sentimento da família, depois de tudo isso, é um alívio misturado com alegria e muita gratidão. De milagre, de bênçãos do Senhor, de agradecimento a Deus, muita gratidão que Ele ouviu as minhas orações, os meus clamores, não só meu, mas da minha família, né? E a Bíblia diz que nós devemos dar glória a Deus em tudo. E é o que eu faço, dou glória a Deus. Esse som é um marco na vida de qualquer paciente que chega ao fim do tratamento. Esse ano, 8 pacientes conseguiram essa façanha. É um sinal de que o sofrimento causado pela doença chegou ao fim. A maioria termina o tratamento. Agora, a leucemia são vários tipos, né? E cada uma responde de forma diferente. Cada uma ela tem o seu grupo de risco e para cada grupo de risco tem um percentual de cura que pode variar de 60% a 90%. As chances de tocar o sino são grandes, mas para isso é preciso fazer o diagnóstico precocemente. E por mais que o tratamento seja dolorido, com fé e força de vontade, no final ecoa o som da esperança. E eu fico muito feliz de dizer para você que esse sino ainda tocou muitas vezes nesse ano. Inclusive tem uma frase muito bonita que fica bem ao lado desse sino, que diz bem assim: 100% de esforço enquanto houver 1% de esperança. Por favor, você que está iniciando esse 2021, estamos na reta final de 2020. Leve essa mensagem com você e dê 100% de esforço, mesmo que tenha só 1% de esperança. E com essa história de isolamento social, teve gente que foi beneficiado. Esse amazonense adaptou uma van e construiu sua própria casa sob rodas. Por onde ele passava, chamava a atenção. Vamos relembrar a história do jovem que transformou uma clássica Kombi em uma casa sobre rodas para viajar por diversos países aqui da América Latina. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Pode até não ser uma Fiorino, mas as Kombis fazem tanto sucesso que continuam ganhando fãs por onde passam. Mesmo fora de linha, o automóvel esbanja versatilidade. E aqui em Manaus, a foto dessa Kombi com ar-condicionado e teto solar adaptados chamou a atenção de milhares de pessoas e viralizou nas redes sociais. A Imperatriz Furiosa pertence a Ryoki Takana. O engenheiro amazonense teve a ideia de adaptar o modelo 2005 de um jeito peculiar. E a ideia realmente é para morar nela. E é uma Kombi totalmente sustentável aí, funcionando toda a energia solar. Se eu tivesse casado, acho que teria expulso aí e estava morando na Kombi. Estou tentando me acostumar ainda, que todo mundo tira foto, todo mundo fica buzinando na rua. Eu estou tentando me adaptar ainda a essa rotina. E a ideia de ter feito ela com ar-condicionado assim, porque Manaus é muito quente. Eu estudei várias maneiras de fazer, mas eu vi que para Manaus, só mesmo com ar-condicionado aí, e aproveitar a nossa energia solar aí, que Manaus tem bastante sol.
A Kombi transporta os sonhos e carrega as histórias do jovem amazonense que a transformou em uma verdadeira casa móvel totalmente equipada, com sofá-cama, frigobar, banheiro químico e até mesmo chuveiro, uma estrutura que vai muito além de um simples carro. As vantagens? Além do clima nostálgico, os preços baixos de peça e até mesmo de manutenção. Tudo isso para transportar um aventureiro solitário que quer ir além de qualquer fronteira. Mas eu pretendo fazer aí a América inteira com ela. Uma viagem de 2 a 3 anos. Eu já sou trilheiro, mochileiro, então de vez em quando eu estou saindo de casa aí, sumindo por semanas, então já estou acostumado já. Que legal, né? Assim fica até mais fácil cumprir isolamento social. Olha, e o Tacano, esse rapaz da Kombi, ainda não começou a viagem dele pela América Latina, mas ele desenvolveu um projeto contra descarte incorreto de lixo e segue fazendo várias viagens pelo interior do Amazonas. Agora eu quero te contar a história de uma arara vermelha que adotou uma família da zona oeste de Manaus. O animal passa o dia na floresta e à noite dorme na casa dessa família. O Orestes Litaif conta a história pra gente dessa amizade que aconteceu aqui na Amazônia. Ela foi batizada de Laura, tem 2 anos de vida e é a dona do pedaço. A arara da espécie vermelha deita na rede, caminha na corda e fica zangada de uma hora para outra. É tratada como membro da família que mora no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Mas essa arara carismática de 1,5 kg tem uma vida dupla. Passa o dia por aqui, mas quando cai a noite... Eu acredito que ela esteja no cio, né? Acredito, porque ela passa 2 dias e depois aparece de novo, faminta. Eu acredito que ela está com algum companheiro ou companheira por aí. A Laura surgiu na família do seu Léo depois de uma forte tempestade. A arara caiu do alto desta árvore. Machucada, o animal foi socorrido, cuidado e hoje é como se fizesse parte da família. E quando é que isso acontece? Por que isso acontece, essa relação? Porque a arara é um bicho que ele vive aos pares, né? Tem bandos de arara. Então, para a arara, ela se junta a um ser humano porque ela não quer viver sozinha. Então, o ser humano, naquele caso, faz a vez de um parceiro da mesma espécie. Como a arara é um animal silvestre, não pode ser domesticada, mas as autoridades ambientais do Amazonas já souberam desse amor entre a Laura e o ribeirinho. A família foi orientada a manter essa relação para não comprometer a liberdade da arara, que é de uma espécie que já foi ameaçada de extinção. Fica o recado para as araras macho de plantão. A Laura ainda está solteira e também não mudou de endereço. Continua morando meio período lá no Tarumã com essa família de ribeirinhos. Nossa retrospectiva vai para um breve intervalo e daqui a pouco eu te espero com muito mais notícias boas. De volta com a nossa retrospectiva de fatos que marcaram esse 2020, cheia de notícias boas para você começar 2021 com aquele sentimento de esperança, de que 2021 vai ser o nosso ano. Olha, e para você ver que a fama também pode trazer bons frutos, essa matéria é para a gente criar aquele sentimento bom. É que a rainha do pop, a Madonna, mudou a vida de uma amazonense que agora vive dias de popstar porque teve um vídeo viralizado na internet depois de aparecer nas redes sociais da cantora americana. Olha, depois dessa ajudinha da Madonna, a vida dela mudou. Se você ainda não viu esse vídeo, é sinal de que precisa atualizar a timeline das suas redes sociais. Essa é a Marina Silva do Amazonas, uma personagem cheia de alto astral que apareceu nas redes sociais da rainha do pop. Ela mesma, a Madonna. Fã de carteirinha da cantora, a artista amazonense dança um clássico. Desde 1985, eu curto Madonna. Quais suas músicas favoritas? Holiday e La Isla Bonita. Marina, que na verdade se chama Maria Solange, é natural do Ceará. A alegria esconde um passado difícil.
A artista é ex-moradora de rua e luta contra o vício em drogas. No dia do vídeo, ela dançava para apagar a tristeza pelo desaparecimento do filho. E nós gostávamos muito de dançar, ele também gostava muito de dançar. Ele dançava muito comigo. Daí eu cheguei no bar naquele dia e disse, pai, que é o Edmar, o dono do bar, foi o que lançou Marina. Eu disse, pai, me faz o seguinte, estou com muita saudade do meu filho e eu não estou gostando dessa tristeza que está aqui dentro. Eu quero tirar ela agora e eu sei como tirá-la. Bote aí a música, que o senhor sabe que eu gosto. Agora, depois da fama, Marina quer ajudar outras pessoas. A ex-moradora de rua sonha com a recuperação total para ajudar outros usuários a mudar de vida. Me internar e logo após o tratamento, eu pretendo seguir em frente ajudando pessoas, ajudando dependentes químicos como eu. Nas redes sociais, Madonna escreveu uma mensagem de incentivo para esses tempos sombrios devido à pandemia do coronavírus. No texto, a ícone do pop fala para aumentarmos o volume da música e dançarmos. Bom, e se a Madonna fez esse pedido, não custa nada cumprir, não é mesmo? Gente, a Marina é uma pessoa tão alto astral, tão gente boa, que depois desse empurrãozinho, ela ganhou a ajuda do grupo Parceiros Brilhantes e ganhou um tratamento odontológico completo e mais. Foi para São Paulo, onde ela está fazendo reabilitação para se curar do vício em entorpecentes. Com poucos meses de tratamento, a diferença na aparência dela já é notável. Prova de que coisas boas acontecem para pessoas de bom coração. Falando em pessoas de bom coração, mesmo com todas as dificuldades para os estudantes, uma aluna amazonense da escola pública foi aprovada em uma universidade em Dallas, nos Estados Unidos. E para viver esse sonho americano é preciso muita dedicação. A história de Vitória realmente incentiva nossos jovens a acreditar em um futuro melhor. Vamos ver agora? Desde criança, o sonho da Vitória era estudar bastante para ter reconhecimento. Esse ano, a jovem de família pobre teve mais que isso. Ela conseguiu ser aprovada em uma universidade americana e agora vai morar nos Estados Unidos. E tem relação também do fato de eu ser cristã e a faculdade que eu queria aplicar para estudar lá, sempre eu só queria cristã, uma faculdade cristã, porque eles iriam olhar para os meus valores, né? Meus valores pessoais, meus valores espirituais, a pessoa que eu sou. Tudo isso agregou para hoje eu estar indo para essa faculdade. A amazonense vai estudar no curso de Relações Interculturais na Universidade Batista de Dallas, uma das mais conceituadas instituições de ensino superior do Texas. Fruto de um esforço coletivo, a conquista tem um sabor diferente para quem conhece a estudante. Ela sempre absteve de outras coisas para estudar, né? E foi o que possibilitou ela alcançar a vitória que ela alcançou hoje. A conquista da jovem amazonense nascida em Manaus causou entusiasmo entre os pais, familiares e amigos, que agora tem outra missão: ajudar a pagar as despesas da viagem. Porque nós não temos recursos. Nós estamos precisando, inclusive, de ajuda, de muita ajuda, de pessoas que consigam nos ajudar a se envolver com a causa da Vitória, porque a gente não vai abrir mão disso, de que ela realize o sonho dela, porque é muito importante para ela e é muito importante para nós. Realmente um exemplo de esforço. Inclusive, nesse fim de ano, a família realizou uma rifa para terminar de arrecadar o dinheiro para custear os gastos da jovem, porque com a pandemia as coisas não saíram bem como elas tinham planejado. Graças a Deus, as coisas estão começando a dar certo e a gente deseja o melhor para a Vitória, que deve embarcar para Dallas agora em janeiro de 2021. Outro exemplo de superação é essa história de um jovem de 16 anos de idade. Ele mostra que a habilidade e talento superam a deficiência. Com apenas um braço, o garoto se tornou goleiro de um time de base em Manaus. O Josenilson Guerreiro e o Orestes Litaif acompanharam essa história emocionante e a gente revê agora aqui na Band.
Emanuel Barbosa, 16 anos, mora nesse bairro periférico da zona leste de Manaus. O jovem leva uma vida simples, mas cheia de superação. Diariamente, Emanuel sai de casa para fazer o que mais gosta: jogar futebol. Alguns minutos caminhando, é hora de entrar no campo de terra batida. Aqui o jovem revela a deficiência que carrega desde criança. Com apenas um braço, coloca a chuteira para mais um dia de treino. No primeiro chute, o Emanuel mostra que leva jeito para a coisa. No segundo e no terceiro chute, supera as dificuldades e se comporta como um verdadeiro goleiro. Então foi daí no começo foi um pouco difícil para mim, mas ao decorrer do tempo eu fui me acostumando no gol e hoje, graças a Deus, sou goleiro. Emanuel disputa campeonatos de base em Manaus. No final de 2019, o time dele foi campeão regional sub-17 de futebol de campo. É aqui debaixo da trave, com padrões oficiais, que o Emanuel se agiganta. O jovem, com apenas um braço, consegue fazer o que muitos goleiros não conseguem, inclusive por causa dessa habilidade em comum. O jovem foi apelidado de Buffon de Manaus. Buffon é uma referência ao grande goleiro da seleção italiana, mas aqui no Brasil, Emanuel tem outros ídolos. Tenho total admiração pelo todo goleiro do Grêmio, né? O Marcelo Groi, o Paulo Vitor, o Vanderlei e o Júlio César. Assim como inspiração para mim, né? Principalmente como goleiro, e tenho total admiração por ele ter sido um dos grandes goleiros do Brasil. O jovem pobre de família humilde, com apenas um braço, superou o preconceito, virou goleiro e agora conquista a simpatia e a admiração por todos os cantos. Realmente uma história de superação que mostra pra gente que as nossas dificuldades são apenas metas, que a gente tem que traçar um plano e superar para conseguir novas metas e continuar cada dia mais vencendo esses desafios. A gente continua a falar de esporte e relembra a história de um pai atleta que perdeu a esposa para a Covid-19. A companheira dele estava grávida de 7 meses e hoje ele é um exemplo de superação que, inclusive, cuida dos filhos sozinho. As fotos trazem as lembranças dos momentos felizes do casal. Com poucos meses de casados, Arícia engravidou e Claudinei fazia questão de gritar ao mundo a felicidade dos dois. Foi uma gestação cheia de amor, mas no dia 19 de junho, aos 9 meses de gestação e com 28 anos, Arícia morreu, vítima da Covid-19. Maria Liz nasceu em uma cesárea de urgência. Para o meio atacante de 31 anos, que já foi campeão estadual com o Manaus Futebol Clube e em 2019 estava atuando no Princesa dos Solimões FC, essa foi a pior derrota que já sofreu. Mas o sonho ainda não acabou. Eu acredito que vou sonhar por ela e vou lutar pelo sonho por ela. Então, já tô esperando algo, né? Mas eu creio que algum clube vai abrir uma porta para mim. Por recomendação, achamos melhor não filmar Maria Liz. Mesmo assim, os olhos do pai sempre brilham ao falar da caçula. Com a responsabilidade dobrada, Claudinei, no momento, está sem clube e luta dia após dia para dar conta do sustento da família. Afinal, Maria é a segunda filha dele e a terceira filha de Arícia. Acostumado a driblar os adversários, esse paizão agora vive o jogo mais acirrado da vida. Ainda bem que a vida oferece bem mais do que 90 minutos de uma partida de futebol, porque continuar lutando e acreditando em dias melhores é o diferencial de um verdadeiro campeão. Jogador de futebol profissional, pai,
exemplo de ser humano. E agora, quais são os planos? É conseguir um clube, né? É fazer o que eu mais gosto e principalmente fazer o que a minha esposa gostava, jogar futebol. Histórias de uma vida que mal começou e já é vitoriosa por si só. Nesse Dia dos Pais, o orgulho de um campeão está nos gestos e atitudes e será sempre lembrado quando a palavra pai for pronunciada pela primeira vez por esses lábios tão pequenos. Não tem nem tamanho de gente, já lotou meu coração. Com seu beijo quente me deixou sem opção. E é com a maior felicidade que eu falo para vocês que o nosso papai conseguiu entrar em um time esse ano depois da repercussão que a Band Amazonas deu para essa história linda. Ele continua criando os pequenos sozinho e sempre posta fotos e vídeos dos filhos nas redes sociais. Com o coração cheio de gratidão, a gente vai para um breve intervalo e eu te espero daqui a pouquinho para a gente continuar nossa retrospectiva. Retrospectiva 2020 de volta aqui na tela da Band, trazendo aquelas matérias que aquecem o nosso coração e que nos impulsionam a fazer de 2021 um ano muito melhor. E essa matéria é daquelas que deixa o nosso coração quentinho. Você sabe que existe um projeto pensando nas noivas de baixa renda em Manaus e que oferece maquiagem gratuita? É que na hora do casamento esse detalhe mais que especial não pode ficar de fora. A Flávia Moura conta pra gente sobre essa iniciativa que já ajudou tantas mulheres aqui na nossa cidade. Uma transformação que toda mulher gostaria de ter. A maquiagem no dia do casamento é um dos elementos principais. Mas nem sempre é assim que funciona com a maioria das noivas de baixa renda. Muitas nem pensam no quesito maquiagem por falta de grana. Mas essa realidade pode mudar a partir de agora com o projeto Maquiagem Solidária. A ideia partiu da Janeisa, maquiadora de longa data. Viu em mulheres de baixa renda a chance de elevar a autoestima no dia mais que especial. O projeto Maquiagem Solidária, ele foi criado a partir de uma amiga minha, né? Que ela ia casar e não tinha condição financeira de bancar uma maquiagem profissional. E ela conversando comigo, compartilhando, estava recente que eu tinha feito curso de maquiagem profissional e eu decidi dar para ela de presente a maquiagem. A maquiagem solidária existe há 2 anos e já contemplou a felicidade de muitas mulheres em dia de casamento. Francidalva é uma delas. É um sonho, né? Toda pessoa quando ela se casa, assim como ficou na minha memória, fica na memória das pessoas, dos amigos, dos familiares. Então, para mim, o projeto é algo muito importante, que as pessoas podem usufruir de forma gratuitamente e aquelas também que podem pagar, por que não? Porque quando ela paga, ela vai ajudar outra pessoa que não pode. O projeto faz tanto sucesso que precisa filtrar quem realmente precisa. Converso com a pessoa, nem sempre eu vou na casa, porque às vezes são bairros diferentes, eu já fui muito de bairro de Manaus, né, fazer isso, nem sempre é onde eu moro. E a pessoa me conta a história, eu acabo me sensibilizando com a história, né, e vou lá e faço trabalho. Janeisa capricha ao máximo em todos os detalhes. Afinal, a autoestima de uma mulher jamais pode ser deixada em um segundo plano. De mulheres que levantam, parece assim, que estão no divã, né? Quando levantam assim, se olham, meu Deus, não sabia que eu podia tanto, não podia que nem sabia que essa beleza existia dentro de mim. Porque além da externa, a gente acaba mexendo com o interior também das mulheres, né? Para você ver quanto uma maquiagem faz diferença. E apesar desse ano não termos tido muitos casamentos, a Janeisa ainda conseguiu ajudar muitas noivinhas que não conseguiriam pagar por uma maquiagem profissional para viver esse dia tão importante. E a gente já falou dos professores e de como eles tiveram que se reinventar. E nesse ano, uma professora da Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus desenvolveu um guia educacional sobre trabalho infantil. A ideia fez a educadora se tornar destaque nacional. Você acompanha agora um
pouco mais de quem é essa professora que ganhou esse reconhecimento. A educação que transforma a luta em orgulho. Foi ao perceber que um aluno do 5º ano do ensino fundamental dormia todos os dias na sala de aula e descobrir que ele ajudava o pai todos os dias, que era pedreiro e saía de casa de madrugada, que a professora Soraya desenvolveu um guia sobre o trabalho infantil para educadores. O projeto ganhou destaque a nível nacional através da Rede PEBEC, uma plataforma que visa a promoção do direito das crianças e adolescentes. Um convite maravilhoso de poder socializar um pouco da nossa prática pedagógica com os professores de todo o Brasil, provando que a educação não tem fronteiras, que é necessário fazer uma prática pedagógica diversificada, valorizando o currículo, interligando os temas sociais com o conteúdo, fazendo com que o aprendizado seja significativo e torne realmente as problemáticas sociais um momento de reflexão no contexto educacional. Há 12 anos, a professora Soraya desenvolve ações sobre o trabalho infantil. 32 anos de profissão, a educadora, que é vinculada à Secretaria de Educação de Manaus, já recebeu 9 prêmios ao redor do Brasil. Segundo ela, o guia para professores foi dividido em 2 etapas, em aulas presenciais e aulas remotas. Nesse momento de educação remota, elas são voltadas justamente para isso, para que a criança se sinta motivada. Frente a uma pandemia, em que muitas crianças perderam um ente querido, muitas crianças estão fragilizadas emocionalmente. É papel, é dever do educador proporcionar atividades que resgata a autoestima da criança, que desenvolva a questão da reflexão, que trabalhe a questão social vinculada ao currículo. A inspiração para ser professora vem da mãe, Dona Marilza, que fez uma exposição na sala da casa dela na Zona Sul de Manaus, só para mostrar os méritos da filha premiada. Por aqui, a genética da educação corre nas veias da Amanda. A filha de Soraya tem tanto orgulho da mãe que também pensa em seguir a carreira. Elas são um exemplo para a minha vida, tanto de ser humano como de profissional. Minha mãe ganhou vários prêmios, eu sempre vou para as premiações, eu sempre participo no making off ajudando. E isso para mim é muito inspirador. Minha mãe, ela merece tudo isso pela sua paixão pelas crianças, pela educação desse estado. E tudo isso é mérito dela. E eu só tenho a dizer parabéns, mãe, você merece tudo isso e muito mais. Realmente, nesse 2020, nossos professores estão de parabéns. E a pequena Isadora Turi conseguiu a aprovação na Justiça para receber o medicamento de 12 milhões de reais. Mas agora a nossa luta é para ajudar o Pedrinho. Esse bebê lindo está numa corrida contra o tempo para conseguir o remédio mais caro do mundo e você ainda pode ajudar o Pedrinho. Os sintomas aos 8 meses de idade foram aparecendo no pequeno Pedro. Ele foi ficando muito molezinho, passou a sentar curvado, ele não ficou mais de pé, não rolou mais na cama, ele ficou muito mole e tudo isso ele perdeu. Ele não consegue mais sentar sozinho, ele só senta com apoio. Quem olha assim não imagina a batalha diária para conseguir salvar a vida do filho. O diagnóstico da AME, que é atrofia muscular espinhal, em Pedro, veio em agosto. A doença é caracterizada pela degeneração e perda de neurônios motores que resultam na fraqueza muscular. Pedro já apresenta algumas dificuldades motoras e faz o acompanhamento médico. A gente conseguiu fazer os exames do Pedro em julho e esse exame ele demora em torno de 40 dias. A gente só tem 2 lugares no estado do Amazonas que faz esse exame. E a gente conseguiu pegar, fazer nos 2 lugares, e os 2 resultou que o Pedro tinha AME. Por isso, o tratamento precisa ser feito o mais rápido possível. Na primeira etapa, Pedro deve receber a aplicação do medicamento chamado Spinraza, que faz um tratamento paliativo e não deixa a doença evoluir. Cada aplicação custa em torno de R$170 mil. Mas o que vem tirando o sono de Igor e Dayana é um outro tipo de tratamento que Pedro precisa receber e que vai salvar a vida dele. Esse é que a gente está fazendo campanha, que é um medicamento de cura, vai fazer uma mutação genética, ele é um medicamento de cura, ele só toma uma dose, mas essa dose custa 12 milhões de reais. O nome do medicamento é o Zolgensma, que custa $2 milhões aproximadamente a dose única.
Isso significa 12 milhões de reais. É considerado o remédio mais caro do mundo, segundo a Anvisa. Mas apenas ele poderá salvar a vida do pequeno Pedro, que precisa receber essa dose dentro de 7 meses. Hoje a palavra correta é desesperador. A gente se encontra numa condição de incapaz, né? Porque quando nós que somos mães, a gente idealiza um sonho, um futuro para os nossos filhos, e quando nós recebemos uma notícia dessa é devastadora, né? Tudo que você sonhou para o filho, isso tudo parece que se acaba ali. Toda a esperança que você tinha ali, tudo se acaba nesse momento, né? Com esse diagnóstico, porque aí você vê que a vida do seu filho custa 12 milhões de reais. Por isso, uma vaquinha online tem arrecadado algumas doações, mas ainda se está muito longe de atingir o valor de 12 milhões de reais. A campanha se estende nas redes sociais e é que quanto mais gente conhecer a história de luta e de sobrevivência de Pedro, maior a possibilidade de cura. Nessa campanha está sendo algo que a gente nunca esperava ter com relação ao Pedro. Pessoas, crianças vindo aqui na casa dele, que conhecem ele, que vêm fazer doação, que não tem, olha, tia Dayana, aqui eu ganhei meu presentinho do Dia das Crianças, pega aqui, eu quero que o meu presente seja o do Pedro, a cura do Pedro. Então, para a gente, isso é muito comovente, é uma possibilidade da gente, como pai, estar olhando para todas as outras crianças, não só para aquela que precisa, que está dentro de casa, mas as que precisam de fato. Nos ajude nessa campanha, né, que você nos acolha como família, acolha o Pedro como um filho, um neto, um sobrinho. Nos ajude nessa campanha, porque 12 milhões nós não temos condições. A gente pede que você possa nos seguir aí no Instagram, na campanha do Pedro, que é o Ame e Salve o Pedrinho. Tem todos os dados bancários. Se você quiser fazer parte também como voluntário, nos procure no Instagram, venha fazer parte, né, dessa luta conosco, que toda ajuda é vinda, toda ajuda é bem-vinda. Infelizmente, nas últimas semanas, o Pedrinho teve umas complicações e precisou ficar internado por um tempo. Mas basta procurar nas redes sociais do pequeno para se informar com a família sobre como ajudar ele a chegar mais perto desse sonho. O Instagram é @ame-e-salve-o-pedrinho. E em Manicoré, no sul do Amazonas, um idoso de 106 anos contraiu a Covid-19, ficou internado por 14 dias e se recuperou. E depois de sair do hospital, ele ainda comemorou um aniversário com a família. Marcas do tempo estampada na face de seu João Queiroz confirmam a experiência de vida de um homem centenário e bem-humorado. Vaidoso como ele só, faz questão de se manter alinhado e foi assim que conquistou Dona Quini França de Menezes. Ela faleceu aos 76 anos de idade. O relacionamento do seu João com Dona Quini durou 61 anos. Juntos tiveram 4 filhos e a partir daí a família se multiplicou. 29 netos, 65 bisnetos e 10 tataranetos. Desde novo trabalhou na agricultura familiar. Rapaz solteiro à época, na comunidade Repartimento, acompanhado de seu cavaquinho, comandava as festas comunitárias. Ele fez questão de demonstrar, mas necessita do apoio do neto, porque a audição já não é mais a mesma. Toda esta alegria de seu Queiroz, como gosta de ser chamado, por pouco deixou de existir. Ele contraiu a Covid-19 e ficou internado por 14 dias. Conseguiu vencer o coronavírus. O bom humor de seu Queiroz retornou com ele para casa. Aí eu falei, vou matar o macaco, eu prego para nós comer. Aí eu saí ajeitando o macaco, aí enxerguei minha mãe tinha espigada, foi encostar o joelho na costa da onça. Era uma onça pintada. A bicha deu um alto pulo, colega, se espantou de mim, eu me espantei da onça. Aí deu um grito, ei, bicho! Meu avô é um homem que inspira muito, né? A história dele é muito bonita.
conta muitas histórias pra gente que a gente gosta de ouvir. Os 106 anos de seu João Queiroz foi comemorado em Duplicidade pela data centenária e da recuperação da Covid. Muitos não resistiram. Parabéns, seu João. Nasceu em 1914. E é com essa alegria do seu João Queiroz que a gente finaliza a nossa retrospectiva e deseja para você um bom 2021 e que possamos, no ano que vem, compartilhar mais boas notícias. Feliz Ano Novo e um próspero 2021 para todos nós.